A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui de volta para estudar junto a Palavra de Deus. No vídeo de hoje daremos a sequência às lições bíblicas da CPAD do primeiro trimestre de 2022, com o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. Chegamos na lição de número 12, as epístolas instrui e forma os cristãos. O texto áureo está dizendo assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e o Filho do Pai, seja convosco na verdade e no amor. Segundo a João, capítulo 1, versículo 3. Verdade prática. As epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, e 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2, e 2 João, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. A palavra-chave dessa lição é epístola. Vamos para os comentários. Introdução. As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 3 escritas por Paulo são denominadas de paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais. Nessa lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria e destacamos alguns de seus aspectos doutrinários. Primeiro tópico: como as epístolas paulinas nos instruem. Primeiro ponto: instruções salvíticas. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Aos romanos destaca-se que o justo viverá pela fé. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo somos declarados justos. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pela obra da lei e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem de Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Em 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Segundo ponto: instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo e redimida em Cristo para a glória de Cristo. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza o viver é Cristo. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo. A igreja está unida em Cristo e morta ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Terceiro ponto: instruções sobre as últimas coisas. Nesse ensino enfatiza o aspecto da vinda de Cristo. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, sendo necessário para esperar do Senhor conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que, após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. As 2 epístolas alertam a respeito
da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. Quarto ponto: instruções pastorais e pessoais. A epístola particulares abrange instruções de natureza prática, dentre outros temas. Em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio à sã doutrina. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir o arrependimento nos que resistem. Em Tito, o pastor deve contrapor aos falsos ensinos e, para tanto, exortando a falar ao que convém sã doutrina. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão, a transgressão, o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, como irmão amado. Segundo tópico: como as epístolas gerais nos formam. Primeiro ponto: as epístolas de Pedro. 1 Pedro aborda o sofrimento cristão. Ela ensina que as provações fortalece e que é preciso santificar-se, suportar os agravos e se alegrar nas aflições. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Pedro contesta que tais heresia ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Segundo ponto: as epístolas de João. 1 João adverte sobre os falsos ensinos que negavam a encarnação de Jesus e as demais heresias gnósticas. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Em 2 João, as heresias do docetismo e do gnosticismo são novamente refutadas. A igreja é exortada a preservar na doutrina de Cristo e usar a sabedoria ao receber pessoas em casa. Em 3 João, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e as reprovações do mau testemunho de Diotrefes. Por fim, João adverte aos cristãos não sigam o mal, mas o bem. Terceiro ponto: as outras gerais. Aos Hebreus enfatiza repouso na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote que, por seu próprio sangue, executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obra é morta e acentua que a fé deve ser mostrada em ação. Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé, isso por causa das heresias infiltradas na igreja. Assim, o crente é instruído a orar e preservar a esperança da vida eterna. Terceiro ponto: as epístolas continuam a falar. Primeiro ponto: a doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absorvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Nossa declaração de fé
professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé. O Novo Testamento, pela graça de Deus, mediante a fé e na justificação pela fé do sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. Segundo ponto, a doutrina da santificação. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. Nossa declaração de fé ensina que já salvo é justificado. O novo crente entra de imediato no processo de santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito, purificar-se tanto da carne como do Espírito, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Terceiro ponto, a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa de nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé e santificado pelo Espírito, e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Quer dizer que, ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de um processo da futura transformação do nosso corpo mortal em um corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda do Senhor. Amém? Vamos para a conclusão. Conclusão. As epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelada aos seus diversos atores, continua instruindo o povo de Deus a formar o caráter do crente salvo em Jesus e preparar a igreja para a vinda do Senhor. Amém? Deus abençoe a você que está nos assistindo. Compartilhe esse vídeo e vamos aí até o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe.